Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica. Nós vamos estudar hoje a lição de número 11, que tem o título Morte e Ressurreição de Cristo. Um fato histórico, um fato importante, um fato que ficou marcado em toda a humanidade até os dias atuais, não é mesmo? E nesta lição nós vamos compreender o significado espiritual do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que essa cruz significa, né? O símbolo, né? Mais, vamos dizer assim, acho que um dos mais importantes do cristianismo, né? Que é a cruz. Além também de aprendermos e entendermos o plano de salvação de Jesus Cristo que foi concretizado com a sua morte, né? Um sacrifício que de uma vez por todas o homem tem acesso direto ao Senhor Jesus, né? Mas antes de entrarmos realmente na lição, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto básico, que está lá em Lucas, capítulo 23, do versículo 33 a 47. Então, eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo, fosse na Bíblia, leia esse texto e depois retorna para nós continuarmos. Amém? E aí, a lição ela vai nos dar uma linha do tempo, certo? Nós vamos ver o momento em que Jesus é preso, né? O momento da prisão. Nós vamos ver também o momento da condenação. Nós vamos também ter o momento da crucificação, assim também como nós vamos ter o momento da ressurreição. Então, a revista ela está dividida em etapas cronológicas, certo? Então, voltando para o ponto número 1, nós temos o momento da prisão. Mas antes, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 22, 16, justamente para mostrar que no Antigo Testamento, né, onde Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, ainda não era difundido, né, vamos dizer assim, a vida de Jesus. Porém, mesmo muito antes de Jesus nascer, já existia uma profecia para ele, já existia uma profecia sobre a morte dele, sobre o sofrimento que o Messias ia padecer, né? E lá no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 16, diz assim, ó: Pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, perfuraram-me as mãos e os pés. E até mesmo o livro de Isaías, lá no seu capítulo 53, se você ler todo o capítulo 53, justamente fala sobre o sofrimento que o Messias ia padecer, né? No entanto, aquele versículo que é mais conhecido, o versículo 5, que diz: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Isso mostra, né, a forma como o Messias ia sofrer, como ele ia padecer. Então, em todo o momento, em toda a trajetória de Jesus Cristo, tanto na prisão, quanto na condenação, quanto na crucificação, quanto na ressurreição, Jesus cumpre todas essas palavras anteriores. Jesus cumpre o Velho Testamento, Jesus cumpre a profecia que foi dada pelos profetas muitos anos atrás, né? E assim a gente vai prosseguir. Amém? A prisão é o momento que antecede a captura do Senhor Jesus, né? E momentos antes dessa captura, a palavra do Senhor diz que Jesus sentiu uma aflição muito grande, né? No entanto, que o próprio Jesus fala até para o seu pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Não que o Senhor Jesus tinha a intenção de desobedecer, jamais, porque ele veio a este mundo com esse propósito, ele já veio sabendo da sua finalidade, né? Mas isso expressa um fato humano, né? Factível, de todo ser humano que sabe que seu fim está próximo, não é mesmo? E no
no ponto 1.1 que nós vemos os discípulos, Jesus justamente quando ele foi preso, quando ele foi capturado, ele estava com seus discípulos, ele estava junto com seus discípulos, né? Mesmo os seus discípulos não estando, vamos dizer assim, tão junto, né? Porque mesmo o Senhor Jesus pedindo para eles ficarem juntos em oração, vigiando, diz a palavra que seus discípulos dormiam, né? Mas mesmo assim, quando Judas, né, chegou com os soldados, e o Senhor Jesus sabia que o Judas iria traí-lo, e aí Judas chega com a multidão, porque sabia onde Jesus estava com seus discípulos. Jesus simplesmente fala logo de antemão: sou eu a quem você procura, né? Deixe os meus discípulos em paz, leve a mim, né? E Jesus até repreende Pedro quando tenta defendê-lo, né? Pedro até defende com a espada, cortando até uma orelha de um soldado, porém Jesus repreende Pedro e fala para ele não fazer isso, né? E aí Jesus, na verdade, ele é entregue. E aí a gente lê o versículo 7 de Isaías 53, que fala assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E nós vemos que em nenhum momento Jesus reclamou, Jesus revidou ou Jesus resistiu. Não, pelo contrário, ele, como já sabia do seu propósito, ele já foi logo: eu estou aqui, sou eu a quem você procura, minha hora chegou, né? E agora nós vamos para o segundo momento, que é o ponto 2, a condenação. E nessa parte da condenação, nós vemos duas vertentes: a vertente religiosa e a vertente civil, a vertente legal. Na vertente religiosa, nós pontuamos três fases, né? E a primeira fase é quando Jesus vai para Anás. Anás era o antigo sumo sacerdote daquele povo, né? Mas ele ainda exercia grande influência sobre o povo, né? E aí Jesus é levado até ele, interrogado por Anás. E aí Anás leva Jesus para Caifás. Caifás era o atual sumo sacerdote do povo judeu, né? Na verdade, Caifás era um dos principais cabeças na tentativa de condenar Jesus realmente. Caifás foi aquele que realmente queria, porque queria achar uma acusação, um motivo para condenar Jesus, né? E logo depois de Caifás, nós vemos a figura do Sinédrio, né? Onde Jesus é levado ao Sinédrio. O Sinédrio, gente, é como se fosse um tribunal judeu, né? Um tribunal de anciões, de sacerdotes, de escribas, onde eles se reuniam para julgar as suas questões religiosas. E ali nesse Sinédrio, Jesus foi considerado culpado por blasfêmia, né? Segundo a palavra, por ele estar afirmando que era o Filho de Deus. E aí o Sinédrio considerou ele como culpado, né? Porém, como essa vertente religiosa não podia, vamos dizer assim, matar, não podia condenar à morte, e o que é feito? Jesus é levado para a vertente civil, né? Que é a vertente legal. E aí Jesus é levado então para Pilatos. Nessa vertente civil, nós também temos três fases. A parte onde Jesus é levado para Pilatos, né? E aí Pilatos, que era o governador daquela época, né? O procurador romano, que tratava desses assuntos, ele não viu nenhum tipo de acusação contra Jesus. Na verdade, ele não queria nem ouvir esse caso, ele não queria nem, vamos dizer assim, inquirir Jesus nessa situação. Mas o povo foi tão insistente em querer
né, executar Jesus, que aí Pilatos, vamos dizer assim, na tentativa de querer se livrar, ele manda para Herodes, porque Pilatos vê que Jesus era galileu e era da jurisdição de Herodes. E aí Pilatos envia Jesus para Herodes. Ó, Herodes, resolva aí. Você que é o príncipe, então, resolva. E aí Jesus é levado para Herodes. Quando Herodes recebe Jesus, ele até fica feliz em conhecer Jesus, feliz em ver, para comprovar os boatos, né, que já estavam naquela região disseminados, né? Porém, Herodes tenta perguntar, tenta questionar, pede para Jesus falar, mas a palavra de Deus diz que Jesus não fala muito, não fala nada. E aí Herodes se irrita com isso, até ridiculariza Jesus e devolve para Pilatos. Aí Jesus volta de novo para Pilatos. E aí Pilatos sofre uma grande pressão por parte do povo, né? E no entanto que a palavra de Deus diz que ele não viu acusação que pesasse sobre Jesus. Porém, na tentativa de acalmar o povo, de dar uma resposta ao povo, uma tentativa de, vamos dizer assim, dar um feedback que era necessário na posição que ele estava, ele tinha, na verdade, essa obrigação de dar uma resposta. E aí Herodes tem uma ideia, né? Até vamos dizer assim, para tirar Jesus lá da reta, ele oferece Barrabás para ser crucificado, né? E aí Pilatos dá a ideia de soltar um prisioneiro, né? Que como era a Páscoa, tinha esse costume de soltar um prisioneiro, e aí Pilatos oferece Jesus, então vamos soltar Jesus como é de costume de vocês. Porém, nós já sabemos que a história não foi bem assim. O povo não quis, né, que Jesus fosse solto, pelo contrário, o povo preferiu que Barrabás que fosse solto e que condenasse Jesus. E aí, pela história, nós sabemos que Pilatos lava as mãos e entrega Jesus para ser condenado. E aí a gente parte agora para a terceira fase, né, que é a fase da crucificação. Quando Jesus é entregue, né, ao povo para ser condenado, imediatamente essas condenações, essas execuções, elas não eram feitas dentro da cidade, elas eram feitas fora, porém nenhuma via movimentada, nenhuma via que trajetasse pessoas, até porque o objetivo também era de mostrar uma lição ao povo, né? De dar ali uma lição ao povo, né? E ali nós temos então o percurso, o caminho da cruz. E aí é onde Jesus é açoitado, onde Jesus é humilhado, onde Jesus ele é ferido e obrigado a carregar a sua própria cruz. E falando de cruz, gente, a cruz naquela época era um símbolo mais vergonhoso que alguém poderia ter. A cruz era reservada para execução de escravos, para execução de altos criminosos realmente. Então era vergonhoso alguém morrer condenado, ainda condenado numa cruz, né? E tem mais detalhes. Era tão cruel essa crucificação, no caso de cruz, porque a cruz, por exemplo, ela não poderia ser muito alta, ela deveria ser baixa para que a pessoa morresse e ali os animais depois pudessem devorar, né? As suas vestes, as vestes do condenado, por exemplo, do crucificado, elas eram tiradas lá da pessoa, então a pessoa ficava seminua, né? O crucificado era crucificado despido,
despido, mostrando suas vergonhas, né? Então Jesus foi realmente muito humilhado, ele foi muito açoitado, vamos dizer assim, ele passou realmente por algo muito terrível, né? E aí quando ele chega lá na Gólgota, que era o lugar, o nome do lugar onde era feita a crucificação, Gólgota, gente, significa lugar da caveira, né? Chegando lá, nu, né? Despido, carregando a sua própria cruz, chicoteado, surrado, humilhado, zombado, né? Ele disse a palavra do Senhor que ele tem sede e lhe dão vinho misturado com fel, e aí ele não bebe, e ele ainda é, como é que se diz, os outros estavam amarrados, né? Mas Jesus, ele foi cravado, pregado às suas mãos e os seus pés. E aí nós retornamos àquele versículo que nós lemos no início da lição, lá de Salmos, capítulo 22, versículo 16, né? Que eu vou repetir aqui, que diz que, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam, perfuraram-me as mãos e os pés. Toda essa trajetória cumpriu-se a profecia lá do Velho Testamento. E aí, finalmente, nós vemos a consumação, né? Foi consumado. Jesus dá o seu último suspiro e ali ele sela a sua missão aqui na terra. Amém. E agora nós vamos para a última fase, né? A primeira fase nós vimos que foi a prisão, depois nós vimos a segunda, que foi a condenação, a terceira, que foi a crucificação, e agora a última, a ressurreição, né? Todos nós sabemos, como a palavra de Deus diz, que após 3 dias de morto, o Senhor ressuscitou. A palavra ressurreto significa reviver, voltar à vida, né? E a ressurreição de Cristo, ela não foi vamos dizer assim, um simples retorno da morte para a vida, como foi Lázaro. Lembra que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, né? A palavra do Senhor diz que Jesus ressurgiu, ele ressuscitou em uma nova forma, né? Ele adquiriu um corpo transformado, um corpo imperecível. E é o que ele nos garante, né? Lá em 1 Coríntios 15:42, dá uma pausa e abre lá para nós lermos juntos. 1 Coríntios 15:42. Diz assim a palavra do Senhor: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita um imperecível. Um corpo que não vai mais passar pela morte, um corpo incorruptível, totalmente insujeito ao envelhecimento, à fraqueza, né? E assim Jesus ressurge. E ainda continuando, né, fala das aparições de Jesus ressuscitado, né? Quando Jesus ele ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos, né? E prova, mostrando as suas mãos, né? Os cravos nas suas mãos, né? Aos seus discípulos. E diz que os seus discípulos, por medo até de retaliação do povo, por identificar neles, né? Que eles eram seguidores de Jesus, os discípulos estavam vamos dizer assim, escondidos, né? E diz a palavra do Senhor que eles estavam trancados, a portas trancadas com o Senhor Jesus, né? E todos ali se alegram com Jesus, de ver Jesus vivo, de ver Jesus ressuscitado. E agora, partindo para o tópico número 5, eu queria falar um pouco com vocês sobre o que significa essa ressurreição para nós, né? Qual o significado da ressurreição de Jesus para hoje os nossos dias? Primeiro, significa que você pode ser regenerado através da ressurreição de Jesus, né?
significa que nós que antes éramos escravos do pecado, o nosso corpo totalmente dominado pelo pecado, quando através da ressurreição do Senhor Jesus, ele nos dá uma nova reconstrução de vida, né? Ele nos dá um outro espírito, um espírito vivificado, um espírito transformado, né? Como o apóstolo Paulo mesmo nos afirma que através da ressurreição do Senhor Jesus, nós temos a possibilidade de sermos novas criaturas, né? E em Efésios 2:5, abre lá comigo, por favor. Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz assim: estando nós ainda mortos em nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Através da ressurreição do Senhor Jesus, nós fomos regenerados, nós temos uma nova vida através do Senhor Jesus. Além da regeneração, nós também temos a justificação através da ressurreição do Senhor Jesus, que foi um sacrifício para pagar a multa que era nossa, né? Para pagar o pecado que era nosso. Isso significa que a nossa culpa, que o nosso pecado, ele foi pago por Jesus, né? E isso nos dá uma justificação. Nós não temos agora nenhuma dívida com o pecado. Nós agora não temos, vamos dizer assim, nenhuma condenação, né? Porque o Senhor Jesus, ele já pagou em nosso lugar, né? E no entanto que lá em Romanos 8, capítulo 1, diz assim, Romanos 8, 1 diz: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, além de você ser regenerado, de você ser justificado, através da ressurreição de Jesus, você ainda vai ser glorificado, que é o que nós chamamos da glorificação. Esta é a nossa maior esperança, a esperança de todo cristão. É o momento de nós irmos morar no céu. É o momento em que Jesus vem para nos buscar. E a glorificação é justamente na transformação, na nossa transformação de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, né? Como registra lá em 1 Coríntios 15:51. Você pode abrir comigo, por favor? 1 Coríntios 15:51, que diz assim: eu vos digo, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. E é essa glorificação que é a nossa esperança, a esperança de todo cristão. Amém? E continuando, vamos ao nosso último tópico, né? A ascensão de Cristo, né? A palavra do Senhor diz que quando Jesus ressuscitou, ele permaneceu aqui na terra por 40 dias com seus discípulos, justamente ensinando acerca do reino dos céus, né? Justamente comprovando a sua ressurreição, né, para eles realmente acreditar na sua ressurreição. E após esses 40 dias, Jesus leva os seus discípulos a Betânia, um lugar fora de Jerusalém. E lá em Betânia, Jesus abençoa os seus discípulos e ascende ao céu, é levado ao céu. Lá em Atos capítulo 1, versículo 9, diz assim: depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. E é aqui, meus amados, onde nós temos a plena convicção e a plena certeza
certeza que o Senhor voltará. E da mesma forma que o Senhor ascendeu, também nós vamos subir, que é a nossa prefiguração, né? Da mesma forma que o Senhor Jesus, ele foi, ele também vai voltar, né? E a palavra do Senhor diz que nós vamos nos encontrar nos ares, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4:17, diz assim, vamos primeiro ler o versículo 16, diz assim: porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que essa seja a nossa firme esperança. E eu gostaria de concluir essa lição animando você, cristão, a continuar na sua caminhada, a continuar focado nos ensinamentos do Senhor Jesus, a verdadeiramente valorizar o sacrifício de Jesus por nós, valorizar a sua morte, valorizar a sua ressurreição, justamente porque elas é o que dão significado à nossa vida, justamente porque elas é que nos garante a nossa regeneração, a nossa justificação, a nossa glorificação. E nós sabemos que o desafio é grande, não é verdade? Porém, a nossa recompensa é muito maior. Que Deus os abençoe e fiquem com Deus.